trouxe hoje uma leitura em Jó, capítulo 19, a partir do versículo 13. A história de Jó é um exemplo para a humanidade. O exemplo de um homem que sofreu muitas tragédias em sua vida. Um homem que perdeu os filhos, que perdeu todos os seus bens e no fim, quando ele mais precisava, foi abandonado por todos. Mas foi um homem que chegou às últimas consequências da sua vida e ainda assim não desistiu do Deus da sua salvação. É uma história para levar para a vida inteira. É uma história para nos ensinar que nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Nós não podemos desistir de Deus e devemos nos achegarmos cada vez mais a Ele. Diz assim, Jó capítulo 19, a partir do versículo 13. Olha só. Ele afastou de mim os meus irmãos e até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Olha só. Os meus hóspedes e as minhas servas consideraram-me estrangeiros. Veem-me como estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos mais chegados me detestam. Olha só, aqueles que amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e osso, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Olha só, eu vou ficar aqui até esse versículo 21 e 22, do 13 ao 22, porque eu achei interessante as lamentações de Jó. Isso aqui é uma resposta a um de seus amigos que estava ali fazendo julgamentos que não eram reais a seu respeito. Mas essa história é uma história que tem muito a nos ensinar, porque no momento que Jó mais precisou, ao invés de seus amigos chegarem para ele para oferecer ajuda, eles foram fazer julgamentos, eles foram condenar Jó, justificando tantas outras coisas, achando que Jó era culpado por aquilo que estava passando, por ter pecado, cometido algum pecado. Certamente eles achavam que eles eram mais santos do que Jó. Mas muitas vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus para a nossa vida, para a vida de cada um. Aqui está falando que Deus, olha só, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Aqui ele está falando que foi a mão de Deus que feriu. E nós, quando lemos todo o contexto aqui do livro de Jó, nós sabemos que não foi a mão de Deus que feriu Jó. Nós sabemos que foi Deus quem permitiu tudo que estava acontecendo com ele. Isso aqui era só um desabafo de Jó, antes daquela conversa que ele teve com Deus, antes da resposta de Deus. Mas o que ocorre é que Deus permitiu, quando Satanás estava rodeando a terra, ele pediu para Deus permissão para tocar em Jó, e Deus falou que ele podia fazer tudo com Jó, menos mexer com a vida dele, tirar a vida dele. Então, Satanás causou toda essa confusão na vida de Jó. Muitas vezes não é porque a pessoa está em pecado. Há provas que precisam ser vencidas, mas as pessoas não se cansam de fazerem julgamentos contra a vida do seu próximo, de outras pessoas, coisas que eles nem fazem ideia do que está acontecendo. A vida de Jó e o livro de Jó é um exemplo para qualquer pessoa que esteja aí passando por grandes tribulações, por grandes sofrimentos. Então é necessário que se fechem todas as portas, todas as brechas da vida de cada um de nós, para que não venhamos a perecer por causa do pecado, e também porque nós precisamos vencer essas provas. São muitas provas, muitas coisas na nossa vida, nós sabemos que são permissão de Deus, assim como ocorreu com a vida de Jó. Esse livro é maravilhoso. Aqui diz que todos tinham repugnância dele, porque certamente aquelas escaras, aquelas feridas, de tanto ele coçar com o caco de telha, já fediam. Certamente eram feridas já assim, que a pessoa não conseguia nem ver e nem ficar perto. Mas o que as pessoas faziam? As pessoas não o ajudavam de forma alguma, desprezando Jó,
tratando mal. Aqui diz que até as crianças, os meninos zombam de mim e dão risada quando eu apareço. Olha que triste isso, gente. É muito triste uma coisa dessa. Todos os meus amigos chegados me detestam, quer dizer, todos viraram as costas para ele no momento que ele mais precisava. No momento que Jó mais precisava, todos viraram as costas. Aqui nesse livro de Jó diz que até os irmãos de Jó viraram as costas para ele. Não sou eu que estou dizendo, não, está aqui, olha. Eu vou ler aqui para você. Aqui fala até da mulher dele, inclusive. Aqui fala, olha, chamo até o servo dele, virou as costas para ele, os amigos dele, os hóspedes, porque ele tinha muitos servos, ele tinha muitos hóspedes, porque ele tinha sido um homem muito rico. Os parentes me abandonaram, os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Aqui diz tudo isso. Mas, quando fala que ele afastou de mim, eu creio, em tudo que está escrito aqui, que o próprio Deus permitiu isso também. Porque a prova, ela precisa ser vencida. É como uma grande maratona que tem obstáculos. Então, tudo isso aqui, esses abandonos, essas tristezas, essas dores, as feridas, tudo isso faz parte de um contexto onde essas provas eram como obstáculos de uma grande maratona que precisava ser vencido. E Jó venceu, porque ele não negou o seu Deus. Ele não negou o Deus em momento algum. Lá na frente aqui tem uma passagem que fala: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Está no versículo 25 de Jó 19. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre toda a terra. Então não adianta nada você criticar um servo de Deus. Não adianta nada você blasfemar contra um servo de Deus. Não adianta de forma alguma você ir contra aqueles que buscam o Senhor. Porque no final é exatamente como a vida de Jó. O Deus da salvação, o Redentor, o Jesus Cristo extraordinário e maravilhoso, ele se levantará a favor daquele que tem um coração puro, aquele que é honesto, aquele que é o verdadeiro servo. Ele não precisa de títulos, Deus não quer títulos. Ele não está olhando, quantos diplomas você tem, não. O diploma maior para Deus é o seu coração. Esse sim. Isso é a prova que Deus precisa. É a classificação que você precisa para entrar no reino dos céus. É o que você precisa para agradar ao Senhor. Assim como Jó fez. Com toda a sua humildade e sofrimento, ele venceu todas as barreiras. A história de Jó é muito linda, porque Satanás queria ver até onde Jó iria. Se ele negaria Deus, se mesmo no sofrimento ele negaria o Deus da sua salvação. Porque ele era rico, ele tinha bens, ele tinha posse, ele tinha família perfeita, ele tinha tudo. Então, Satanás tirou tudo, deixou ele limpo, na miséria, no fundo do poço, doente, destruído. E o que ele queria? Ele queria ver se Jó negaria o seu Deus. Até a sua mulher pediu para Jó abandonar esse Deus e morrer. Até a sua mulher blasfemou contra Deus. Mesmo assim, Deus restaurou toda a vida de Jó. Deus deu tudo para ele, muito mais do que ele tinha, porque ele não negou o seu Senhor. Ele foi até o fim, ele não desistiu. E ainda assim Jó perdoou esses amigos, fez uma oração por eles, porque Deus pediu que assim fosse. Porque o que aconteceu era muito triste. Você ter ali 3 pessoas fazendo julgamentos que não eram verdadeiros contra a sua vida. Isso é muito triste. É inverídico, não sei se essa palavra existe. Não funcionava dessa forma, porque Deus é o único conhecedor de todos os mistérios dos céus e da terra. Só Ele sabe o que está acontecendo com a vida de cada um, porque é peça rara, é coisa única. Ele não criou 2 Rosana, 2 Josés, 2 Marias. Então ele vai trabalhar com cada pessoa de uma forma diferente. Deixo aqui o meu abraço, indico aí a leitura em Jó, capítulo 19, ou talvez o livro todo para que você entenda melhor a respeito do que eu estou dizendo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.